Podem se assentar, irmãos. Privilégio participar dessa conferência Povos Minoritários, o encontro de amigos, de irmãos que amam o Senhor Jesus, que amam a palavra de Deus, que amam os povos minoritários e que amam a missão. E eu creio que é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E nada melhor do que termos essa primeira conferência Povos Minoritários nessa igreja, uma igreja missionária, uma igreja centrada na palavra de Deus e uma igreja centrada também na missão. E eu creio que nós estamos aqui reunidos pela convicção que nós temos de que em todas as coisas nós precisamos de Deus. E talvez seja esta uma das verdades mais claras no coração do crente, é a grave e continuada dependência do Senhor nosso Deus em todas as coisas. Nós estamos aqui porque nós dependemos de Deus para conhecer a Deus, nós dependemos de Deus para crer em Deus, nós dependemos de Deus para ler a palavra, para amarmos as pessoas, para nos envolvermos com a missão, nós dependemos de Deus para ter paz no coração no meio dessa caminhada. A certa convicção é que nós realmente dependemos de Deus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desta caminhada na missão. Algumas verdades, alguns critérios bíblicos que mostram como uma igreja de Deus, chamada por Deus, para pregar o evangelho de Deus, no temor de Deus, caminha nessa missão, que é a missão de Deus. E creio que nessa caminhada na missão nós precisamos perceber quais são os valores de Deus para a nossa vida pessoal, para a sua igreja e para a pregação do evangelho, e a pregação do evangelho entre todos os povos, línguas, tribos e nações, e de forma particular entre os povos minoritários aqui em nosso país. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 8, Atos capítulo 8, leremos alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 8, em que nós observaremos essa igreja do Senhor Jesus caminhando na missão, no temor de Deus, no poder de Deus e na expectativa de Deus. Atos capítulo 8. Esse é um dos textos que mostra essa caminhada na missão, no poder de Deus e perante um contexto de conflito humano profundo. Fiquei surpreso ao ouvir algumas falas que escrevem sobre perseguição, sobre conflitos, e eu creio que nós podemos observar na palavra de Deus, especialmente olhando para esse texto nessa noite, que essa caminhada na missão se dá no poder de Deus, mas também em meio aos conflitos humanos. Quando nós olhamos para esse livro de Atos, nós podemos perceber inicialmente que esse livro, ele é um livro teocrático, um livro que foi escrito para deixar bem claro que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Se nós lermos os 28 capítulos desse livro, uma das mensagens centrais desse livro é que Deus está no controle de todas as coisas, da macro história e dos detalhes da nossa vida. Um livro, portanto, teocrático. Esse livro também é um livro que podemos chamá-lo de fidedigno. Não apenas mostra que Deus controla todas as coisas, mas é um livro que foi escrito para nos convencer que Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Esse livro, ele tem uma abertura no capítulo 2 com a descida do Espírito Santo em cumprimento da promessa do próprio Senhor Jesus. Portanto, esse livro, ele começa e ele se desenvolve nessa esteira da convicção de que Deus verdadeiramente ele cumpre todas as suas promessas. Nós podemos também perceber nesse livro que Deus não cumpre aquilo que ele não prometeu, mas ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Esse livro também, esse livro de Atos, não apenas é um livro teocrático, um livro fidedigno, mas esse livro é um livro histórico doutrinário. Ao mesmo tempo que o livro ele narra a expansão da fé cristã no poder de Deus pelo povo de Deus, no mundo amado por Deus, ao mesmo tempo que nós vemos essa narrativa de fatos e pessoas e biografias e acontecimentos, nós vemos também doutrina, princípios, orientações para essa igreja caminhar
segundo a vontade de Deus. Portanto, é um livro teocrático, é um livro fidedigno, é um livro histórico doutrinário, e esse livro também é um livro atual, um livro para os nossos dias. Um livro que mostra o que Deus fez, um livro que nos leva a entender o que Deus faz, e um livro que nos traz esperança e expectativa naquilo que Deus fará. Portanto, é um livro que enche o nosso coração de fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, pois na palavra de Deus nós vemos quem Deus é e o que Deus faz. Isso mexe com o meu coração, com o seu coração, com o coração da igreja. Isso traz esperança para todos os povos e também para os povos minoritários em nosso país. Portanto, se você puder, fique de pé comigo nesse momento para lermos juntos a palavra do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 1 em diante. E diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4, todos juntos. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Verso 8, todos juntos. E houve grande alegria naquela cidade. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto. E eu creio que esse texto, ele nos revela algumas verdades que modelam a caminhada da igreja, do povo de Deus na missão. O que pode se assemelhar em várias medidas com o trabalho missionário, seja local, transcultural, seja onde nós estamos ou nos confins da terra, o que inclui também a verdade do trabalho missionário, da pregação do Evangelho de Deus aos povos minoritários em nosso país. E talvez a primeira verdade, que é uma verdade claríssima nesse texto, é que andar na vontade de Deus e cumprir a missão não isenta a igreja do sofrimento. Talvez seja a primeira verdade e a verdade mais clara que se estampa nesses primeiros versículos do capítulo 8, que andar na vontade de Deus, que fazer a vontade de Deus, que cumprir a missão, não isenta o crente, não isenta a organização missionária, não isenta o povo de Deus do sofrimento. Os pietistas do passado chegavam a afirmar que andar na vontade de Deus atrai sofrimentos que nós não teríamos se nós estivéssemos em sua vontade. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma clara ligação entre a missão e o sofrimento, entre a pregação do Evangelho e o sofrimento. E eu gostaria de destacar, entre a rápida expansão do Evangelho e o sofrimento do povo de Deus. No versículo 1, me acompanhem por favor, nós lemos que houve uma grande perseguição ao povo de Deus, à igreja de Deus, no momento que esse povo de Deus proclamava o Evangelho de Deus. A palavra grega para perseguição aqui é a palavra diogmos, e diogmos significa um ataque físico violento. Diogmos aponta para um sofrimento muscular, físico. Isso mostra que essa igreja está sendo morta, está sendo torturada, ela estava sendo colocada em cárceres, essa igreja estava moída fisicamente, uma igreja que não sofria apenas uma dor intelectual, uma dor emocional, uma dor contextual, mas uma dor física, uma perseguição. Ela caía sobre essa igreja e fazia essa igreja sofrer fisicamente. Isso no versículo 1. Acompanhe comigo o cenário que o Espírito Santo pinta nos 3 primeiros versículos, pois no versículo 2 nós lemos, e assim diz a palavra de Deus, que houve grande pranto pela morte de Estevão. E é curioso, a palavra pranto é uma palavra um pouco mais rara no original grego, kopeton, que vem de kopetos, que significa angústia, dor da alma.
A expressão aqui, kopetos, é uma expressão de forte dor emocional. A figura aqui seria daquelas mulheres palestinas que, quando perdem o marido, ou pai, ou filho, elas saem pelas ruas jogando terra para cima e gritando de maneira desesperada. É uma angústia profunda da alma humana, e é essa palavra que o Espírito Santo utiliza e escolhe para registrar que essa igreja que pregava o Evangelho de Deus, essa igreja que estava em missão, essa igreja sofria fisicamente no versículo 1 com a perseguição de ógmos, mas também emocionalmente no versículo 2 com esse kopetos, essa angústia da alma. Observem comigo que no versículo 3 nós lemos que Saulo ele assolava a igreja. Nós temos aqui o verbo assolar, e a raiz grega do verbo assolar utiliza a palavra lumainó. E é curiosamente a mesma palavra utilizada em João no capítulo 10, no versículo 10, para informar que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. É a mesma raiz. Ou seja, aqui um forte ataque espiritual, é um ataque direto à convicção, é um ataque direto à fé. O quadro pintado pelo Espírito Santo aqui, ele é tremendo, é claríssimo. A igreja que estava em missão, proclamando a verdade de Deus, era uma igreja também em sofrimento. E essa igreja sofria ao mesmo tempo em 3 dimensões. Ela sofria fisicamente, ela sofria emocionalmente e ela sofria espiritualmente. Portanto, andar na vontade de Deus, fazer a missão, pregar o Evangelho, amar a Jesus, seguir a Jesus, plantar igrejas, alcançar os povos e os povos minoritários, andar na vontade de Deus não isenta o crente, o missionário, o pastor, a igreja ou a organização missionária do sofrimento. Nós enfrentaremos sofrimento ao fazermos a vontade de Deus. E talvez por isso, uma das mais graves e claras necessidades do povo de Deus, ao andar na vontade de Deus, mesmo enfrentando o sofrimento, é coragem. Nós vemos em Atos capítulo 4 que os cristãos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus, diz aqui o texto, com coragem. Nós lemos em Atos capítulo 23, quando o Senhor Jesus aparece ao lado de Paulo e desafia Paulo a ser testemunha em Jerusalém, da mesma maneira que ele foi testemunha, aliás, ser testemunha em Roma, da mesma maneira que ele já fora testemunha em Jerusalém. A primeira palavra que Jesus diz a Paulo ao aparecer perante Paulo foi coragem, coragem. Em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo ele termina aquela magnífica carta inspirada e revelada por Deus, e ele faz um pedido de oração pessoal. É o único pedido de oração pessoal registrado nessa carta. Em Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19, ele diz: orem também por mim, para que me seja dada, ele diz, coragem, audácia, intrepidez, coragem para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E isso é impressionante. Isso nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, que coragem para nós continuarmos na caminhada da missão em meio ao sofrimento não é algo natural. Não é algo que nós adquirimos a partir do conhecimento teológico ou missiológico. E não é algo que nós adquirimos a partir da experiência ministerial. Pois observem comigo, o apóstolo Paulo, um homem já em um momento de alta experiência missionária e de profundo conhecimento teológico, na oportunidade que ele teve para fazer um pedido de oração, o teólogo e plantador de igrejas mais audacioso que nós conhecemos no Novo Testamento, ele pede que os irmãos orem para que ele tenha coragem. Coragem não é algo natural. Coragem é uma dádiva de Deus que a igreja precisa em todos os momentos, e eu destaco, sobretudo, na pregação intencional do Evangelho, onde o Evangelho ainda não chegou. Precisamos de coragem. Nós precisamos, portanto, orar mais, pedir mais a Deus e esperar mais de Deus, justamente coragem. Se o apóstolo Paulo, ele
pedir a oração para que Deus lhe desse coragem, eu creio que nós também precisamos, com humildade, pedir oração e orar por este motivo, para que Deus nos dê audácia e intrepidez para caminhar na missão, na proclamação desse Evangelho em todos os momentos e em todas as instâncias, mas talvez, sobretudo, debaixo da perseguição. Debaixo da perseguição. Eu creio que as áreas menos evangelizadas da terra em nossos dias são as menos acessíveis e são as mais fechadas. As áreas mais acessíveis já foram evangelizadas, louvado seja Deus por isso. No Brasil não é diferente. As cidades, os grupos, as vilas, as aldeias, as etnias e os povos mais acessíveis receberam o Evangelho. As áreas mais necessitadas de evangelização hoje são as mais fechadas, com maiores barreiras, com maiores oposições. A igreja do Senhor Jesus não cumprirá a missão sem sofrimento. E no meio desse sofrimento, porém, há Deus. E há um Deus que nos dá coragem. Olhem bem para mim nesse momento e reflitam comigo. Coragem não é aquele ímpeto que nós temos vez por outra no coração que nos leva a fazer alguma coisa. Coragem é uma audácia, é uma intrepidez que vem de Deus e entra no coração do povo de Deus, que motiva esse povo de Deus a falar do Evangelho de Deus, no poder de Deus, para a glória de Deus e com paz no coração. E nós precisamos dessa coragem, pois nós não cumpriremos a missão sem sofrimento, sem sofrimento. E uma das verdades bíblicas que nós vemos ao longo desse texto é que à medida que essa igreja caminha em sofrimento, mas na coragem, na audácia de Deus, pregando o Evangelho, essa igreja é por Deus fortalecida. E talvez seja um critério ou mesmo entendimento bíblico quanto à caminhada na missão. Nós sempre somos fortalecidos à medida que fazemos a vontade de Deus. Portanto, você está me acompanhando. A promessa de Deus para a igreja não é, e a igreja na missão, não é a ausência de sofrimento, mas é a presença do Senhor. Essa é a promessa do nosso Deus. Se nós olhamos para Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus fala aos discípulos e faz uma promessa: vocês serão perseguidos. E em Mateus, no capítulo 28, Jesus faz uma outra promessa: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe esse paradoxo na missão. Nós seremos perseguidos, mas nós não estaremos sozinhos. Nós seremos perseguidos, mas o autor do universo estará conosco todos os dias. E para mim essa frase aí, essas pequenas palavras, elas são tão significativas. Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, semana que vem ou no ano que vem, mas uma coisa você sabe: Jesus estará com você todos os dias. Nós não sabemos o que vai acontecer com o movimento missionário brasileiro, não sabemos o que vai acontecer no seu trabalho entre indígenas, quilombolas, ciganos, nós não sabemos o que vai acontecer na nossa própria casa, na nossa própria igreja, no nosso próprio ministério. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa saúde ou com os nossos filhos, mas uma verdade é clara, e essa verdade, ela não apenas conforta, mas essa verdade nos dá coragem. Nós não estaremos sozinhos. O autor da vida, Ele estará conosco todos os dias. Deus nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. Me lembro que vários anos atrás, e eu tenho compartilhado essa experiência porque ela foi para mim marcante. Vários anos atrás tive a oportunidade de pregar em uma conferência missionária, um congresso missionário, no sul da França, um local com igrejas pequenas, poucas igrejas evangélicas, igrejas pequenas, e ali eles se reúnem a cada 1 ou 2 anos, reúnem aquelas 30 pequenas igrejas e fazem ali uma conferência, um congresso. E eu tive a oportunidade de participar com eles num final de semana, sexta, sábado e no domingo. E como eu não falo francês, eu
me certifiquei que eles conseguiriam um bom tradutor que pudesse então fazer a tradução do inglês para o francês. E conseguiram um rapaz brilhante. Ele era fluente em inglês, era fluente em francês, e ele era estudante de teologia e gostava de pregação. Então aquela pessoa aí ideal. E ele era muito competente. Nós sentávamos a cada tarde e ele então olhava comigo o texto bíblico, fazia anotações. Ele queria que eu anotasse os pontos principais da mensagem. Ele fazia anotações, preparava, e ali eu falava e ele então traduzia. E foi tudo muito bom na sexta à noite, no sábado à noite. E o domingo seria o dia principal, porque as igrejas estariam ali de forma completa, os crentes ali de forma completa naquele congresso. Então estar naquela expectativa de encontrar aquelas 30 igrejas reunidas. E poucos minutos antes de começarmos o culto da noite, o coordenador daquele congresso, ele disse: Ronaldo, tivemos aqui um imprevisto. O tradutor, o intérprete, ele disse que não poderá participar hoje à noite. Teve lá um problema familiar, ele não poderá participar. Eu comecei a ficar meio preocupado. Ele disse: não se preocupe, eu enviei aqui uma mensagem pelo WhatsApp para uma rede de pessoas. E aliás, nós recebemos aqui uma resposta de uma irmã que se voluntariou para traduzir para você hoje à noite. E aquela irmã, ele disse, ela já trabalhou com tradução no passado, mas ela era tradutora há cerca de 30 anos atrás, já está aposentada, mas ela se voluntariou para trabalhar com você, para traduzir então o sermão hoje à noite. Eu disse: muito bem, onde ela está? Ele disse: está aqui, está chegando. Eu olhei e vi em minha direção uma senhora bem idosa com uma bengala, mas o que me preocupou foi porque ela se aproximou de mim e eu falei com ela, a cumprimentei, ela respondeu e eu não ouvi o que ela falava, ela apenas sussurrava. Era uma senhora bem tímida, falava assim baixinho, e eu olhei para aquela senhora e falei mais alguma coisa. Ela respondeu, eu não ouvi bem o que ela falava e eu comecei a me preocupar. E aí eu me sentei ao seu lado e eu disse: a senhora quer olhar o texto onde eu vou pregar hoje à noite? Ela olhou para mim e disse com um sorriso: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Eu falei: mas a senhora não quer olhar aqui minhas anotações? Tenho aqui anotações, a senhora pode somente passar os olhos. E ela repetiu: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Aí eu comecei a orar. E meus irmãos, na hora da mensagem eu estava nervoso, eu estava realmente inquieto. Eu pensei: não vai funcionar. E ali, quando eu ajudei aquela senhora a subir no púlpito, colocou ali a sua bengalinha, ajeitei para ela o microfone, eu comecei a falar. Meus irmãos e irmãs, aquela mulher se agigantou naquele púlpito. Ela começou a traduzir como jamais vi uma pessoa traduzindo em minha vida. Ela traduzia no mesmo ritmo, no mesmo tom, com a mesma ênfase. Eu pensei: mas parece que ela até memorizou o sermão. E ali, quando no final do sermão a gente se anima e fala mais rápido, eu terminava a frase em inglês, ela terminava a frase comigo em francês. Um negócio assim diferente. Eu me lembro que eu me sentei ao lado dela. Então, depois de terminarmos aquela pregação, eu cumprimentei aquela senhora: muito obrigado pelo esforço, pelo bom trabalho. Ela olhou para mim e disse: Ronaldo, eu tenho descoberto isso, que Deus sempre me fortalece quando eu faço a sua vontade. E eu guardei isso no meu coração. É uma verdade. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade, mesmo quando enfraquecidos, quebrados, mesmo quando humilhados, partidos, mesmo sofrendo oposição ou perseguição. Deus sempre nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. Portanto, o que nós precisamos assegurar no final do dia não é se nós temos força, mas sim se nós estamos na vontade de Deus. É isso que a igreja de Deus, o povo de Deus, precisa assegurar no final do dia. Não se nós temos força, se nós estamos prontos, se nós estamos qualificados, mas se nós estamos na vontade de Deus. Caminhar na vontade de Deus não isenta a igreja do sofrimento, mas assegura que a igreja, ela estará caminhando com o Senhor Jesus ao lado, pois Jesus estará conosco todos os dias. Todos os dias. Uma outra verdade claríssima nesse texto, ela se encontra nos versículos 4 e 5.
E essa verdade mostra que na caminhada da missão, a igreja, ela é uma comunidade sem fronteiras. E eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, observando os países mais fechados, e nós ouvimos sobre isso também nessa noite, que é no sofrimento que a igreja compreende melhor a sua natureza de ser uma comunidade sem fronteiras. Porque no dia bom parece que a igreja se encanta com a igreja, mas no dia mau a igreja se encanta com Deus. No dia bom a igreja depende do pastor, dos líderes, mas no dia mau a igreja depende de Deus. No dia bom a igreja tem programas e ideias, mas no dia mau a igreja, ela abraça o essencial, que é o evangelho do nosso Deus. É no sofrimento que a igreja, ela relembra a natureza, a sua essência, que é uma comunidade sem fronteiras. Observe comigo no versículo 4, diz o texto: os que foram dispersos, a igreja sofrendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Verso 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, por toda parte. Verso 5, em Samaria, Filipe anunciava-lhes a Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é fantástico, porque a igreja, debaixo de um profundo sofrimento e de uma continuada perseguição, essa igreja não se acanhou, e essa igreja não se escondeu, ao contrário, a igreja se expôs, ela foi por toda parte pregando a palavra. E se não bastasse, ao invés de ir para um cantinho se esconder, ela vai para a grande cidade de Samaria e anuncia a Cristo publicamente. É normal nós vermos em situações de perseguição e em países fechados, que a igreja perseguida, ela se acanha, ela se esconde, ela escolhe os lugares mais obscuros para ali então permanecer, enquanto aquela perseguição ela baixa, ela diminui. Mas o que nós vemos aqui no poder de Deus é o oposto. A igreja perseguida, ela diz é por Deus, e ela vai por toda parte, e vai na cidade, e não quer conversar só com um indivíduo ou com uma família, mas prega para multidões, para multidões. É justamente na caminhada da missão que a igreja, ela se vê, ela relembra que a sua natureza é ser uma comunidade sem fronteiras. E toda a narrativa bíblica mostra isso. Se nós olharmos apenas o livro de Atos, talvez 4 destaques. Em Atos capítulo 1, versículo 8, esse texto revela que nós devemos ser testemunhas do Senhor Jesus em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra, simultaneamente. Nós somos, por natureza, uma comunidade sem fronteiras. Em Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo cai sobre a igreja no Pentecoste, e a primeira reação de uma igreja revestida do Espírito Santo é sair para as ruas. E Pedro toma a palavra e ele prega, diz o texto, as maravilhas de Deus, e as pessoas ouvem as maravilhas de Deus e miraculosamente ouvem na sua própria língua. Pessoas de 14 nações diferentes, e ali 3.000 pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho e voltam para suas terras. E talvez dezenas e dezenas de igrejas foram formadas a partir daquela ação de Deus por meio da igreja, empoderada pelo Espírito Santo, quando essa igreja compreende que ela é uma comunidade sem fronteiras. Em Atos, no capítulo 8, nós vemos, no versículo 4, que essa igreja ela foi por toda parte pregando a palavra. Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo fala com a liderança da igreja em Antioquia, separando Paulo e Barnabé para a obra a que os tenham chamado, e ali então, impondo sobre eles as mãos, eles são despedidos. E Paulo depois, em suas cartas e em sua teologia, ele reconhece que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, enviado pela igreja local aos gentios. Mas observem comigo, quem não era judeu era o que naquela época? Era gentio. O que Paulo está dizendo aqui, ele foi chamado por Deus para pregar o Evangelho em toda parte. Se nós lermos em Romanos capítulo 15, nós veremos que Paulo reconhece que a finalidade da igreja é a glória de Deus, e a prioridade da igreja é anunciar a Jesus.
e existe uma prioridade das prioridades em Romanos capítulo 15, versículo 20, que ele diz que é anunciar a Jesus onde Cristo permanece desconhecido. Nós somos por natureza uma comunidade sem fronteiras, e quando a igreja ela está além fronteiras, a igreja está sendo igreja. Nós arrumamos aí adjetivos, é missional, é missionária, etc. Parece para qualificar um pouco, despertar um pouco, mas a igreja, quando se vê além fronteiras, ela é simplesmente igreja, uma comunidade forjada por Deus para não se restringir a 4 paredes, a um bairro, a uma cidade, ou mesmo a uma nação. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, nos revela um plano final do Senhor, dizendo: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és, Jesus, de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Portanto, é desejo do Senhor Jesus que a igreja de Deus, chamada por Deus, proclame o evangelho de Deus para a redenção e de todo aquele que crê, para que 2 coisas possam acontecer: para que o homem redimido receba paz e Deus receba glória. Essa é a vontade de Deus. Isso há de acontecer entre todos os povos da terra. Não se enganem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui reunidos e pensando sobre os povos minoritários do nosso país, e não se enganem e não pensem que se nós não fizermos o trabalho, esse trabalho não irá acontecer. Na verdade, na teologia paulina, é Deus, é o próprio Senhor Jesus que se manifesta na terra. Ele ensina a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, logo no versículo 1, que ele conjura a Timóteo, por Deus e no Senhor Jesus, e na sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Portanto, a pregação da palavra é privilégio de Timóteo, mas a motivação para se pregar a palavra é o próprio Senhor Jesus, em 2 dimensões: a sua manifestação e o seu reino. Portanto, a figura aqui não é do missionário indo à frente, pregando o evangelho e plantando igrejas, e o Senhor Jesus indo atrás, apoiando. A figura é outra, é o Senhor Jesus se manifestando, estabelecendo o seu reino, e nós vendo que o Senhor Jesus, ele segue, nós então seguimos aquele Cordeiro de Deus. E talvez a igreja moraviana que melhor entendeu essa teologia bíblica, que cunhou aquele slogan: eis o Cordeiro de Deus, vamos segui-lo. É o Senhor Jesus que está se manifestando em toda parte, em toda a terra. Ele está expandindo o seu reino. É privilégio nosso, da sua igreja, nos ajuntarmos a Ele, em dependência dEle e no poder dEle, para que a glória seja dEle. Mas é injustificável que depois de 2000 anos de fé cristã e 500 anos da reforma protestante, tenhamos ainda mais de 6.000 povos que pouco ou nada ouviram do Senhor Jesus. É injustificável que tenhamos ainda cerca de 1.800 línguas que nada têm do Evangelho de Deus em seu próprio idioma. É injustificável que haja mais de 100 etnias indígenas no Brasil sem a presença de um missionário. É injustificável que haja cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas, 6.000 comunidades ou assentamentos sertanejos, 2.000 comunidades quilombolas sem a presença de uma igreja evangélica. É injustificável que haja milhares e milhares de ciganos que ainda não ouviram o evangelho do Senhor Jesus em sua própria cultura, em sua própria língua. É injustificável que em alguns lugares, estados brasileiros,
menos de 1% dos surdos se declara crente no Senhor Jesus. É injustificável que o Brasil tenha crescido tanto nas últimas décadas. Nunca tivemos tantos congressos como em nossos dias, nunca tantos livros foram publicados como em nossos dias, nunca tivemos tanto treinamento teológico e mistiológico e antropológico e missionário como em nossos dias, e louvado seja Deus por isso. Nunca tivemos tantas igrejas que crescem como em nossos dias, mas é injustificável que vivamos esse paradoxo, que é uma igreja brasileira que cresce de maneira assustadora, mas que convive com a presença de milhares e milhares de pessoas no território nacional que não ouviram sequer uma vez o nome do Senhor Jesus. Portanto, andar na vontade de Deus não isenta a igreja do sofrimento, e na caminhada dessa missão a igreja, ela deve se perceber, ela deve relembrar que é uma comunidade sem fronteiras. Quando falamos sobre esse sofrimento, parece que o sofrimento lapida a igreja. Isso não apenas a igreja de maneira comunitária, mas cada um de nós individualmente. É no sofrimento que muitas vezes nós somos relembrados por Deus, quem Deus é e o que Ele faz em nossas vidas. Me lembro que alguns anos atrás, eu li um texto escrito por um jornalista norte-americano que presenciou a prisão de um cristão chinês na China, e ele escreveu a respeito, talvez vários aqui leram aquele artigo. Eu fiquei impressionado com aquele artigo. Um juiz cristão chinês, ele seria algo relativo a um juiz federal aqui no Brasil. Ele pregava o evangelho de maneira aberta na sua vizinhança, também no seu trabalho, até que recebeu voz de prisão e resolveram fazer dele um exemplo para intimidar os cristãos naquela província do interior da China. E ali então anunciaram que ele seria preso na sua casa, que ficava de um lado da cidade, e seria levado até a prisão do outro lado da cidade a pé, escoltado por alguns soldados, alguns policiais chineses. E ali então a população daquela cidade, ela recebeu essa informação, e ela se juntou ao redor daquela avenida principal naquele dia, um dia de semana à tarde. Então fecharam a avenida para presenciarem aquele espetáculo. E havia no meio daquela população um jornalista norte-americano que era inclusive missionário, escreveu esse artigo. E ele disse que quando a multidão estava reunida e aquele juiz passava escoltado pelos soldados, que os soldados tão constrangidos estavam por prenderem um homem de Deus, que eles caminhavam com as cabeças baixas, tamanho constrangimento. Ele disse também, aquele jornalista, que a multidão, reconhecendo naquele homem, um homem de Deus, um homem justo, um homem bom, ao verem aquele juiz sendo preso, a multidão abaixava também a cabeça, tamanho era o constrangimento. E o jornalista, ele pontua, dizendo: a única pessoa com a cabeça erguida naquela tarde era o juiz cristão. E não apenas ele tinha a sua cabeça erguida, mas vez por outra, ao longo daquela caminhada, e várias vezes, ele erguia também os seus punhos algemados, e ele gritava em alta voz: eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus. E aquilo que seria um momento de constrangimento e até mesmo intimidação da fé cristã, se tornou um palco de anúncio do evangelho e do amor de Deus. Meus irmãos, o certo é que à medida que nós passamos pela provação, nós somos relembrados da essência da nossa fé, quem Deus é, o que Ele faz por nós, quem nós somos do Senhor Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós podemos caminhar na paz de Deus, sabendo que ao final do dia podemos enfrentar ainda maior sofrimento, mas estaremos com Ele e o seu nome será glorificado. São as duas verdades que nos encorajam. Talvez a outra verdade, a última verdade que eu destaco nesse texto, ela se encontra em uma comparação entre a primeira parte
versículo 1 ao versículo 3, e a segunda parte, do versículo 4 ao versículo 8. E há aqui uma comparação, e não vou aqui detalhar, porque até mesmo as palavras se contrastam aqui, mas eu gostaria que você me acompanhasse, porque no versículo 1 nós vemos, o texto diz que todos os cristãos foram dispersos. Mas no versículo 4 nós lemos: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, essa verdade, nesse contraste, é que Deus tem sempre a última palavra. Na igreja de Deus, no mundo de Deus e na vida do povo de Deus, Deus tem sempre a última palavra. Eles eram dispersos, sim, mas iam por toda parte pregando a palavra. É Deus quem tem a última palavra. No versículo 2 nós lemos que eles mataram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Eles mataram Estevão, um homem cheio de Deus e pregador da palavra de Deus. Mas no versículo 5 diz o texto que Deus levanta Filipe, um homem cheio do Espírito Santo e também grande pregador da palavra de Deus, e mais pessoas aparentemente se convertem no ministério de Filipe do que no ministério de Estevão. Ou seja, Deus tem sempre a última palavra. No versículo 3 nós vemos que a igreja era morta, partida ao meio, era perseguida, encarcerada, momento de luto, de dor, de pranto, de angústia. E nós finalizamos o texto no versículo 8, que diz: e houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, é uma coisa no mínimo estranha. Era um momento de luto, um momento de profunda tristeza, era um momento de chorar os seus mortos, era um momento de perguntar: mas por que, Deus, isso acontece conosco? Mas o que nós vemos no texto é algo completamente diferente. Houve grande alegria naquela cidade, os cristãos que pregavam o Evangelho e os novos cristãos transformados pelo Senhor se ajuntam em grande alegria naquela cidade. Deus tem sempre a última palavra. Na história, Deus tem sempre a última palavra. Nada acontece fora do poder de Deus. Deus é poderoso o suficiente para controlar a macro história e os detalhes da nossa vida. No universo, Deus tem sempre a última palavra. Não há uma estrela ou um cometa que se mova de um lugar para um outro lugar fora da permissão de Deus. Deus tem sempre a última palavra. Em nossas vidas, talvez você veio para esse congresso e abraçou já 15 pessoas com o rosto aparentemente feliz, mas chegou nesse congresso com um coração pesado, um problema maior do que você, uma situação na sua igreja, seu ministério, na sua casa. Eu quero te lembrar em nome de Jesus que Deus tem sempre a última palavra também na nossa vida pessoal. Deus tem sempre a última palavra. Não há um coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há uma família tão quebrada que Deus não possa restaurar. Não há uma igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há um povo tão distante que Deus não possa alcançar. Não há nada que Deus não possa fazer, porque Deus tem sempre a última palavra, seja no universo, seja na história humana, seja particularmente na nossa vida. Agora olhem bem para mim novamente e reflitam comigo. Esta é uma questão puramente de fé, não é isso? É uma questão de fé, e por isso nós devemos caminhar ao longo de toda a vida, orando a Deus para que Ele aumente a nossa fé. É uma questão de profunda convicção, de crença. Por quê? Se nós verdadeiramente crescêssemos, que Deus em tudo tem a última palavra, nós não perderíamos uma noite de sono em nossas vidas. Nós passaríamos pelas provações como provações. Nós sofreríamos nos problemas porque são problemas. Nós choraríamos no meio da dor porque é a dor. Mas nós descansaríamos no Senhor, porque o dono do universo, o autor da nossa vida, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele está na nossa existência com um controle absoluto. E Ele olha para nós
e olha para cada um de nós com seu amor misturado com seu poder, e Ele intervém na nossa vida quando Ele deseja intervir. Portanto, no meio do sofrimento nós choraríamos, mas choraríamos em paz. O maior convite para uma igreja que expande e espalha o Evangelho e que enfrenta sofrimento é um convite à fé, é um convite à crença, é o convite de Deus para nós crermos um pouco mais. Eu creio realmente que nós somos colocados na trilha do sofrimento para aprendermos a crer um pouco mais, a crer um pouco mais. Eu me lembro que alguns anos atrás, dando um treinamento missionário em uma região próxima ao Oriente Médio, tínhamos ali pessoas de várias regiões do mundo. Era um treinamento bem específico na área de plantação de igrejas, e o treinamento era como plantar igrejas em regiões áridas. Esse era o tema daqueles 5 dias. Nós tínhamos ali pessoas de várias nacionalidades, e no primeiro dia no seminário, então, eu pedi que cada um pudesse se apresentar. Cada um se apresentou, e no final havia 3 irmãos chineses que ali estavam, e a conversa de todos era: eu trabalho no país tal, país às vezes difícil, fechado, estou trabalhando ali há 15 anos, não nasceu ainda uma igreja, há 20 anos ainda ninguém se converteu. Mas ao fim havia aqueles 3 irmãos chineses, e eles faziam parte de um movimento de plantação de igrejas lá na China. E eles falaram: nós estamos aqui para participar desse treinamento sobre plantio de igrejas, e nós estamos à frente de um ministério de plantação de igrejas na China. E eu disse: mas já nasceu alguma igreja? E eles falaram: sim, estamos aqui há um pouco mais de 15 anos, e há ali cerca de mais ou menos umas 25 mil igrejas plantadas, igrejas lares. E a minha pergunta foi: o que vocês estão fazendo aqui? Esse aqui é um curso sobre plantio de igrejas. E eles falaram: na verdade nós estamos aqui interessados em um aspecto do plantio de igrejas, que é como nós podemos obter um bom material de discipulado, porque tem tanta gente se convertendo que nós não temos oportunidade de discipular bem todas as pessoas. Então nosso interesse aqui é justamente aprender com vocês como podemos discipular melhor essas pessoas que têm se convertido. Igrejas plantadas em lares, então talvez 2 ou 3 famílias, mas 25 mil igrejas plantadas ali ao longo de 15, um pouco mais de 15 anos. E eu disse: mas esse trabalho que vocês fazem, tão audacioso e tão aberto, eles falaram um pouco sobre o trabalho, vocês não sofrem perseguição? O pastor mais velho, ele se levantou e disse: sim, nós sofremos perseguição. Há alguma outra maneira de se pregar o Evangelho? Eu já fui preso 14 vezes, e algumas das melhores igrejas que eu plantei foi na prisão. Começamos ali nos encolher, não é? O pastor ali de meia idade se levantou e disse: eu já fui preso 7 vezes ali plantando igrejas. E o pastor jovenzinho se levantou e disse: eu comecei agora, só fui preso 3 vezes. Parece-me que na perseguição e no sofrimento, seja a grande igreja ou o indivíduo cristão, ele é forçado a relembrar quem Deus é, o que Deus faz, e a lapidar na presença e na palavra de Deus uma confiança e uma dependência mais profunda do Senhor Jesus, a voltarmos à essência do Evangelho. Parece-me que a perseguição e o sofrimento vêm para nós pararmos de tratar demais de coisas periféricas, secundárias, desnecessárias, e voltarmos à essência do Evangelho. Essência do Evangelho. Deus criou todas as coisas e criou a humanidade para com Ele se relacionar. E este homem caído, pecaminoso, se afasta de Deus. Mas Deus, movido pelo próprio amor, Ele envia o seu próprio Filho para derramar o seu sangue, para a salvação de todo aquele que crê. Pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E essas pessoas são atraídas a Deus pelo Senhor Jesus e formam essa igreja do Senhor Jesus. E nessa igreja o Espírito Santo de Deus, que é também o próprio Deus, nela habita,
para empoderar essa igreja a amar Jesus, a seguir Jesus, a crer em Jesus, a pregar o nome do Senhor Jesus, para que outras pessoas igualmente sejam chamadas e se tornem também igreja de Deus, e para que os homens redimidos recebam a paz e Deus receba toda a glória, e para que naquele dia final estejamos cada um de nós, pela graça de Deus, com toda a nossa limitação, com toda a quebra do nosso coração, com todo o problema que há na nossa alma, com todas as falhas que nós já tivemos, estejamos ali na presença do próprio Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, e conosco também ali estarão, pela graça de Deus, pessoas de toda tribo, todo povo, pessoas de todo o povo minoritário do Brasil, pessoas de toda etnia nesse país e em todo o mundo e em todas as gerações, porque Deus assim quer, Deus sendo glorificado, a igreja recebendo a paz e chegando naquele momento final, olhando tão somente para o Senhor Jesus e reconhecendo: é por causa dele que nós estamos aqui, é por causa dele que nós estamos aqui. Eu gostaria de concluir mencionando para vocês uma história tão conhecida e que eu gosto sempre de repetir quando falo sobre esse assunto. É um pouco da história do povo ou da igreja moraviana, povo usado por Deus tremendamente, século XVIII. Ainda hoje, missionários e antropólogos cristãos têm descoberto a influência dessa igreja nos 4 cantos da terra. Vez por outra, missionários chegam até um povo não alcançado ainda hoje, para perceber que foram alcançados. Isso aconteceu lá no século XVIII, por essa turma aqui da igreja moraviana, imigrantes, refugiados, pessoas que estavam fora da sua terra, vão para outra terra, na Saxônia, em uma situação de pleno desconforto, mas um povo que ora a Deus. Eles são recebidos naquele vilarejo chamado Herrnhut, e ali liderados pelo conde Nicholas von Zinzendorf. E essa igreja, em lugar de chorar, porque era uma igreja de refugiados, essa igreja pedia a Deus uma outra coisa. Ela pedia a Deus que pudesse ser útil nas mãos de Deus. Era uma oração recorrente: nós queremos ser úteis em tuas mãos. No dia 13 de agosto de 1727, o Senhor se manifesta de uma maneira tremenda naquela igreja. Há um avivamento espiritual a partir daquele dia. Essa igreja começa a amar mais a Deus, a amar mais a palavra de Deus, a orar mais também. Eles iniciam uma prática que é conhecida e realizada até hoje em muitas frentes, que é aquele relógio de oração. Então 24 horas por dia havia ali 2 ou 3 crentes moravianos naquela capela, orando a Deus para que pudessem ser úteis nas mãos de Deus. Eles oravam dizendo: nós queremos ser luz que brilha e sal que salga em toda a terra. Que oração linda! Nós queremos ser uma luz que verdadeiramente brilha e um sal que verdadeiramente salga em toda a terra. Eles não pediam a terra para eles, não pediam um reconhecimento público, não pediam riqueza, não pediam fama ou estabilidade. Eles queriam ser usados por Deus. Há um valor tremendo na oração sincera de um povo de Deus, quando o povo de Deus pede a Deus que seja usado por Deus. E Deus respondeu a essa oração, espalhou os moravianos por toda a terra. Nós aí sabemos boa parte da história, outra parte ainda sendo descoberta em nossos dias. O certo é que a igreja enviou seus jovens e gastou todo o seu dinheiro. E o conde Nicholas von Zinzendorf, alguns dizem que ele fez 4, outros dizem que ele fez 5 viagens missionárias para acompanhar os missionários. Cuidado integral do missionário. Esse negócio aí do sim já começou muito tempo atrás, não é? Então o conde Nicholas von Zinzendorf ali encorajando os seus missionários. Ele se encontra com 2 representantes da etnia Inuit, conhecidos hoje como esquimós, e eles, ouvindo um pouco sobre o que acontecia, eles falaram: nós também queremos ouvir o evangelho de Jesus, mas queremos ouvir lá na nossa terra. E vocês vêm de onde? Nós estamos vindo lá da nossa terra, o Alasca. Então o conde ele volta para seu vilarejo, e ali naquela manhã seguinte, depois de pensar, de orar, ele é incomodado por Deus, desejoso de enviar missionários para
para o Alasca, para alcançar os Inuit, os esquimós, sabendo que não havia mais missionários a serem enviados, já havia enviado todos os missionários, e nem dinheiro para sustentar essa obra missionária, haviam gasto todo o dinheiro. Mas ali ele resolve convidar e desafiar o oleiro daquela comunidade, que era um senhor de meia idade, que fazia os vasos de barro para ali o vilarejo de Reinyut. E nós não sabemos o seu nome, é um anônimo da história das missões. O certo é que ele convida aquele oleiro e diz: olha, eu pensei no seu nome, para você ser um missionário entre os esquimós no Alasca. Mas antes que você pense e olhe a respeito, eu quero lhe fazer 3 advertências. Em primeiro lugar, se você for, você vai sozinho, porque não temos mais ninguém para enviar com você. Era prática da igreja moraviana sempre enviar equipes, nunca enviavam indivíduos, e nem casais, equipes. Mas você vai só, não temos mais ninguém para enviar com você. Em segundo lugar, se você aceitar o desafio, você vai sem dinheiro, porque nós não temos mais dinheiro, você vai trabalhando aí pelo caminho, fazendo seus vasos e vendendo talvez. Em terceiro lugar, se você aceitar o desafio, eu acho que você não vai voltar, porque ninguém sabe onde fica esse tal de Alasca. Então, um desafio missionário aí bem interessante. Você vai sozinho, você vai sem dinheiro e você não vai voltar. E o oleiro, ele responde ao conde: eu preciso de um tempo de oração, eu preciso de 2 minutos para orar. E ali ele abaixa a sua cabeça e ele ora a Deus durante 2 minutos. Depois levanta a sua face, olha para o conde e diz: se o Senhor me conseguir um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu irei. Eu já tentei ler essa história em tantas versões e livros, e eu nunca encontrei esse detalhe, mas eu tenho a impressão que o homem está descalço. Mas o certo, não sei se ele está descalço, mas o certo é que ele diz: se o Senhor me conseguir um par de sandálias usadas, umas versões dizem um sapato, amanhã cedo eu irei. E esse oleiro então, ele recebe o par de sandálias usadas, o conde coloca nos seus pés, ele volta para a sua casa, e o conde combina com o oleiro, dizendo: amanhã cedo estarei na sua casa e conversaremos um pouco mais para combinarmos. O conde chega na casa do oleiro naquele outro dia pela manhã, bate a porta e ninguém atende. A vizinha então se aproxima do conde dizendo: você chegou tarde demais, porque antes do sol nascer ele me confiou os seus bens e ele partiu, dizendo: eu tenho uma missão importante demais que não pode esperar. E ele partiu. A história termina aí, no suspense, né? Não sabemos seu nome, não sabemos o que aconteceu, não sabemos como ele chegou, mas nós sabemos que a partir de meados do século XVIII, quando isso aconteceu, na segunda parte do século XVIII, os Inuit no Alasca, eles ouviram o Evangelho, e hoje, meus irmãos e minhas irmãs, mais de 50% de todos os esquimós da terra são convertidos ao Senhor Jesus. Isso porque lá no século XVIII, um homem despertado por Deus, numa caminhada na missão que envolvia sofrimento, ele exigiu apenas um par de sandálias usadas para ser fiel a Deus. Nós podemos ser sinceros nessa noite. Nós temos muito mais do que um par de sandálias usadas. Nós pedimos e Deus nos dá, nós rogamos e Deus provê. Nós temos expectativas, Deus vai além das nossas expectativas. Mas muitas vezes, quando nós recebemos a sandália das mãos do nosso Deus, em lugar de partir, nós continuamos pedindo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e nos envolvendo com coisas tão periféricas e secundárias, quando há muitos que ainda pouco ou nada ouviram do Senhor Jesus em todo o mundo, e particularmente neste congresso, nessa conferência, entre os povos minoritários no Brasil.